Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso curso sobre sistema de arrefecimento. Eu sou o Tenório Júnior e o tema da aula de hoje é interpretação dos principais defeitos do sistema de arrefecimento para um diagnóstico assertivo. Fazer os testes é muito importante, mas saber interpretar é fundamental para ganhar tempo, autoridade e ganhar mais dinheiro. Nessa aula, eu quero te desafiar a testar os seus conhecimentos adquiridos até aqui, nesse curso. Vamos fazer assim, ó. Eu vou relacionar aqui 10 principais defeitos que ocorrem corriqueiramente na oficina. Direto a gente recebe esses problemas. E aí você faz assim, pega um caderno e uma caneta, e para cada defeito aqui que eu disser, você pausa o vídeo, faz aí a sua análise, a sua interpretação, escreve quais são as possíveis causas, e depois você solta o vídeo para ver aquilo que eu vou falar, se está condizente com aquilo que você pensa e escreveu aí. Se errar, não tem problema, você volta lá naquela aula, assiste novamente, porque às vezes faltou alguma informação, não conseguiu gravar direito, não tem problema, é assim mesmo, tá tudo certo. Combinado? Então, vamos lá. Primeiro defeito, a ventoinha simplesmente não liga. Quais são as possíveis causas? Anota aí. Bom, já sabemos aqui que existem várias causas, mas eu vou falar rapidamente. Relé, fusível, chicote, a ventoinha, o módulo, sensor de temperatura. O sensor de temperatura pode ser a causa. Junta de cabeçote queimada. Como é que eu vou fazer para interpretar isso? Vou fazer algumas análises. Vamos supor aqui o seguinte. Eu coloquei o scanner, estou vendo lá a temperatura, 80 graus, 90 graus, e a tampa do reservatório já começou a jogar água para fora e a ventoinha não ligou. Por que ela não ligou? Qual que é a minha interpretação? Bom, ela não ligou ainda porque não era hora de ligar. Ela só vai ligar com 100 graus, porque esse carro está programado para ligar com 100 graus. O módulo só vai mandar o sinal quando chegar a 100 graus, e não chegou ainda, ele está com 90. Mas já está jogando água para fora, ninguém vai deixar esse carro ligado, esperando chegar até 100 graus, para o motor estourar. Não, a gente já desliga, antes da ventoinha ter ligado. E aí, qual que é a interpretação? Tem excesso de pressão no sistema. E aí eu vou fazer os testes que são pertinentes a vazamento da junta do cabeçote. Esse é o primeiro teste que eu vou fazer. Porque tem excesso de pressão. Depois eu até posso testar a ventoinha separadamente do motor desligado, via scanner ou controle remoto, pelo relé, como vocês já aprenderam aqui no curso. Porque eu preciso saber se ela está funcionando. Porque ela pode ter sido a causa da queima da junta. Imagina só, eu já descobri que a junta está queimada. Beleza. Então, pela minha interpretação, eu descobri que a junta está queimada. Fiz o teste, fui assertivo, beleza. Mas por que a junta queimou? Aí sim, pode ser porque também a ventoinha estava queimada. Não sei. Pode ser válvula termostática, bomba, sei lá. Mas eu preciso fazer os testes. Legal? Vamos para o segundo defeito. A ventoinha liga, mas demora muito para desligar ou nem desliga. Eu coloco a mão no ar que sai da ventoinha e está frio. Quais são as possíveis causas? Vamos lá. Se a ventoinha ligou, estou olhando aqui no scanner, chegou a 100 graus, a ventoinha ligou. Beleza, o motor está a 100 graus. A ventoinha ligou e o ar está frio, aquele que sai da ventoinha frio. A minha interpretação é o seguinte: não está tendo circulação da água, porque se no motor está a 100 graus, como que a ventoinha pode estar soprando um ar frio aqui? Quer dizer que essa água do radiador não está indo para o motor e essa água quente não está fazendo a troca. Essa é a interpretação. Agora sim, já sei o que está acontecendo, não tem circulação, ponto. Quais são as causas disso? Pode ser bomba d'água com o rotor corroído, como está esse aqui, ó. E não é incomum, tá? É bem comum. Olha esse outro aqui. Esse aqui ficou só duas paletinhas, ó. Ou um rotor solto. Olha só,
meu dedo representa a água, lá o peso da água. Aqui é o motor. Tá girando e ó, não gira nada aqui, porque ele tá livre. Se a bomba está desse jeito ou desse aqui, como é que vai ter circulação da água? Não tem, né? Outra causa possível, válvula termostática travada, fechada. Se ela está travada, fechada, a água não circula. Quando é esse problema aqui, que não tem circulação nenhuma por causa da bomba ou por causa da válvula travada, é zero de circulação. A temperatura não cai. Estou olhando no scanner, ela não cai de 100. Pode até ser que suba. Radiador parcialmente entupido, a temperatura cai lentamente. Então, uma ventoinha que deveria ficar 40 segundos ou 1 minuto ligada, ela fica 5 minutos. Porque o radiador está parcialmente entupido. Isso é uma possibilidade. Ok? Assim como essa bomba d'água. Por exemplo, essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 paletinhas essa aqui. Nesse caso só sobraram 2. Mas e se tivesse 3, por exemplo? Ia ter uma circulação deficiente. Tá entendendo? Então, essas são as interpretações que nós fazemos para ter uma linha de raciocínio para ser mais assertivo. Vamos para o próximo defeito. Terceiro problema. A ventoinha liga com 100 graus, chega em 95 graus, esfriou rápido, mas não desliga a ventoinha. E a temperatura vai caindo 89, chega até mais ou menos 88 graus e a ventoinha não desligou. E aí? Qual que é o problema? Bom, se a ventoinha ligou com 100 graus e esfriou normalmente, significa que todo o sistema de arrefecimento está cumprindo sua função. Circulação da água, não tem pressão no sistema, a ventoinha está sendo eficiente. Se ela não desligou, é porque tem algum problema elétrico que impediu a ventoinha de desligar. Aí pode ser um relé, pode ser a própria ventoinha. Tem ventoinha que junto dela tem um módulo. E aí pode ser esse módulo. Então, um defeito elétrico. Pode ser até um módulo de injeção eletrônica que aciona a ventoinha. Então, é um defeito elétrico, já que o sistema foi eficiente e funcionou normalmente. Essa é a interpretação que eu faço rapidamente. O defeito não está no motor, está no sistema elétrico. Beleza? Vamos para o próximo defeito. Quarto problema. Vazamento de água pela tampa do reservatório de expansão ou pela tampa do radiador. E aí? O que pode ser? Nesse caso, tem que fazer alguns testes. Eu tenho que verificar se tem bastante pressão no sistema. Se tem muita pressão, evidentemente que o defeito pode ser pelo excesso de pressão, que é causado normalmente pela queima da junta do cabeçote. Isso você já sabe. Mas, se não tiver excesso de pressão no sistema, o defeito pode ser a tampa do reservatório, o próprio reservatório ou radiador, porque às vezes o reservatório, como é de plástico, ele pode dilatar e a tampa não tem uma boa vedação. Tem algumas tampas que a tampa veda borracha interna no reservatório, outras na parte da superfície, a borracha de vedação aqui. Então, essa superfície pode estar irregular, porque é de plástico, se deforma, ou aqui dentro pode ter dilatado. Um outro defeito que eu já peguei em reservatório, que tem a tampa que rosqueia por fora, a rosca está por fora aqui do reservatório. Trinca no meio do fio da rosca. Já vi isso acontecendo. E aí a pessoa pensa que é a tampa. Na verdade, não é. É o reservatório. Então, muito cuidado com isso, muita atenção. A interpretação é a seguinte: tem pressão, é excesso de pressão. Não tem pressão, aí você vai para esse lado. Tampa, reservatório, radiador. Legal? Vamos para o próximo defeito. Quinto defeito. A mangueira estourou, vazou toda a água. E aí eu verifiquei que ficou um rasgo assim na mangueira, tipo longitudinal. Ou aquele tubo d'água também, bem na emenda dele, ele abriu. Fez um rasgo também, vamos chamar assim, no tubo. Estourou de fora a fora. Quais são as possíveis causas? Bom, nesse caso, por ter percebido, por ter notado que foi um rasgo grande, foi um estouro, eu já entendo
eu interpreto que aquilo foi excesso de pressão. Porque quando a mangueira é apenas velha, ela vai fazer um furinho num determinado ponto. Pode ter sido um furo maior, mas é furo, não é um rasgo assim, de fora a fora. Quando tem excesso de pressão no sistema, aquela mangueira que está mais frágil, ou aquele tubo d'água de plástico que está mais frágil, estoura. Então, sempre temos que atentar a isso. De que forma que a mangueira está estourada? Se foi o rasgo, temos que orientar o cliente. Olha, isso aqui quando acontece é porque tem excesso de pressão no sistema. Se foi só um furo, dá para ver por dentro da mangueira que ela está toda rachada e a gente mostra para o cliente, olha, furou de velha mesmo, porque ela está toda ressecada, já passou do tempo e ok. Legal? Captou? Vamos para o próximo. Sexto defeito. A temperatura, ela cai muito quando está na estrada. No trânsito, a temperatura fica normal. Chega lá mais ou menos no meio lá do marcador do painel, que fica próximo de 100 graus, 90, 100 graus. A ventoinha liga, ela sempre fica oscilando ali entre 90 e 100 graus, lá no marcador do painel, né? Mas o cliente percebeu que quando ele pega a estrada, a temperatura cai muito, chega até lá no frio, naquela fase azulzinha lá. E aí, quais são as possíveis causas? Bom, se no trânsito a temperatura se mantém ali certinha e na estrada ela cai muito, o que pode ser? Eu tenho? Qual é a certeza que eu tenho? A certeza é que a circulação da água está contínua. Porque na estrada pega muito vento, velocidade ali de vento no radiador. Isso faz com que o radiador esfrie bastante. Aí cai a temperatura. Quando chega perto de 80 graus, qual que é a função da válvula? Fechar a circulação. Essa é a função dela, para não esfriar demais. É uma das funções. Mas e se ela não estiver funcionando corretamente, estiver aberta direto, ou nem tiver válvula termostática? A circulação é constante, aquele ar batendo rápido ali a 100 por hora no radiador, vai esfriar o radiador, que esfria o motor, a temperatura cai bastante e chega até na fase fria. Esse carro passa a gastar muito combustível, poluir mais. E aí tem essa percepção do cliente. Nossa, eu percebo que o ponteiro fica lá embaixo. Aí você pergunta, mas você não percebe que está gastando mais? Está gastando mais também, por causa disso. Então, o defeito está na válvula termostática com certeza. Ou pela falta dela, ou porque ela está travada aberta. Se liga. Vamos para o próximo defeito. Sétimo problema. Esse é bem comum. Válvula termostática nova não abre. Coloquei a válvula da MTE novinha, correta para o carro e não abre. Ah, essa válvula está com defeito. Manda outra. Autopeças manda outra, coloca, não abre. Ah, agora eu vou colocar aqui uma válvula original, genuína. Compra já a válvula genuína da montadora do carro, coloca e não abre. E aí? Qual que é o defeito? Quais são as possíveis causas? Nesse caso, tem algumas causas. Olha só. Mangueira de retorno do reservatório entupida pode ser a causa. Porque quando a gente faz a troca da válvula termostática, entra ar no sistema. Aí a gente precisa tirar o ar. E uma das formas de tirar o ar é funcionando o motor, o reservatório aberto, e o ar ele sai por aquela mangueirinha fina da parte de cima do reservatório. Se essa mangueira estiver entupida, e é fácil de acontecer, entupir o caninho do reservatório, a própria mangueira ou o cano do motor. Isso é comum de acontecer. Se estiver entupido, não sai o ar do sistema, e se não sai o ar, a válvula não abre, porque a válvula precisa de água quente aqui nela para ela abrir. Se ficar uma bolsa de ar aqui, ela não abre. E aí o motor esquenta, ela não abre, vai falar que é a válvula termostática. Tem carros que tem vários recursos para tirar o ar. Um desses é pelo reservatório, mesmo assim, estando desobstruído, tem que soltar um sangrador do radiador, tem carro que tem sangrador na mangueira, tem que tirar o ar do sistema. Tem que ter paciência, deixa ligado, esquenta, até um certo ponto, desliga o carro, deixa desligado lá, com o reservatório aberto. Tem várias técnicas para tirar o ar do sistema, mas o ar impede a válvula de abrir. Outra coisa, tem alguns carros que o sistema de ar quente é assim, a mangueira vai lá, tem duas mangueiras no ar quente, uma delas
vai lá, passa pelo ar quente e volta, e a outra mangueira, essa que volta, cai bem aqui na válvula termostática para abrir a válvula. Isso acontece com o sistema do Zetec Rocan, no motor Sigma. Já pegamos vários casos que o sistema de ar quente estava obstruído e por isso a válvula não abria. Pois é, muito cuidado com isso. Então, trocou a primeira válvula, colocou a válvula MTE, não abriu, cheque essas partes que eu falei, mangueira entupida, ar no sistema e o sistema de ar quente. Porque para não ficar trocando válvula, gastando mão de obra e estressando todo mundo por causa de um defeito que está no carro e não na peça. Legal? Então vamos para o próximo problema. Número 8. Excesso de pressão no sistema. Percebe-se que as mangueiras estão inchadas, mas a ventoinha liga com 100 graus, desliga com 95 graus e cai, mesmo depois de desligado, ainda cai a temperatura até uns 90 graus, mais ou menos, 89 até, alguns casos. Mas a mangueira continua inchada. Qual é a possível causa? Bom, se o sistema está funcionando corretamente, a possível causa é uma mínima passagem pela junta de cabeçote, passagem da compressão. Essa mínima compressão faz as mangueiras incharem, porém, como o sistema permite até uma certa pressão, ele talvez esteja trabalhando já no limite dele e a mangueira fica inchada. É um defeito, sim, precisa testar, fazer o teste de vazamento da junta de cabeçote, porque por enquanto esse carro não está apresentando nenhum problema. Mas se deixar assim, ele vai estourar a mangueira, vai estourar a bomba d'água e vai superaquecer fatalmente. Vamos para o próximo problema. Nove. O líquido de arrefecimento some e o cliente diz que lá no chão da garagem não fica nenhuma gotinha de água. Qual que é a interpretação e quais são as possíveis causas que a gente pode fazer desse defeito? Bom, posso fazer duas interpretações. Ou essa água está vazando muito pouquinho, numa parte superior do motor, e aí escorre pelo motor enquanto está quente, por isso não pinga no chão, ou ela está caindo para dentro do motor, saindo lá no escapamento. Ah, e tem mais uma. Ela pode estar caindo para dentro do carro, e o cliente não vê porque vai entrando por baixo do carpete, lá por aquele sistema de ar quente que tem lá embaixo do painel, pode vazar por ali, escorre, o cliente não vê. Então, essas interpretações que eu posso fazer, e a partir disso, eu vou fazer os meus testes para ser mais assertivo. Essa foi fácil também, né? Vamos para a próxima e última, a 10ª. Décima. Abro o reservatório de expansão e encontro óleo. Ou abro o radiador e tem óleo dentro do radiador. E aí? Quais são as possíveis causas? Bom, essa também é fácil. Já sabemos que pode ser trocador de calor, que pode ser junta de cabeçote, pode ser trocador de calor do câmbio e do motor. Como é que eu vou interpretar isso? Como é que eu vou fazer um caminho mais curto para chegar ao problema? Fazer algumas verificações rápidas. Puxo a vareta de óleo do motor. Se tiver água também no óleo do motor, eu já sei que o problema está relacionado ao motor, porque está passando óleo para a água e água para o óleo. E aí, nesse caso, normalmente, é a junta de cabeçote. Mesmo que esse carro tenha trocador de calor, é difícil ser por ele, é mais fácil ser pela junta. Quando que eu suspeito que o defeito é pelo trocador de calor? Quando só tem óleo na água e não tem água no óleo do motor. Porque o trocador de calor tem muita pressão. Ele recebe a pressão direto da bomba para ele, e aí a pressão de óleo. E aí isso passa facilmente para a água, mas da água não é, a pressão da água não é forte o suficiente para passar por esse furinho. Por isso que só fica óleo na água e não água no óleo. Então essa é uma interpretação. Outra interpretação, eu vou verificar. Esse carro tem câmbio mecânico? Tem. Então esse óleo aqui só pode ser do motor. Esse carro tem câmbio automático? Tem. Então o óleo também pode ser que está vindo do câmbio.
Aí eu vou fazer o mesmo teste no câmbio. Eu tiro lá um pouquinho, ou eu tiro a vareta de óleo do câmbio, tem câmbio que tem vareta, ou eu tiro um pouquinho de óleo pelo bujão e vejo a cor dele. Se lá eu encontrar água, eu já matei que o defeito está no trocador de calor do câmbio. Assim eu já fui direto no problema. Mas, se o óleo do câmbio não tiver água, se lá no óleo do motor não tiver água também, eu vou ter que testar os dois trocadores de calor, porque não me deu nenhuma pista. Mas eu sempre faço essas verificações para eu interpretar o resultado que eu estou encontrando. Legal? Bom, eu espero que você tenha conseguido assimilar aí melhor esses problemas com os testes e fazer a sua interpretação. Acredito que esse vídeo vai te ajudar a resolver problemas aí no futuro, quando chegar um caso real para você resolver. Legal? Se ficar dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver dificuldade para entender alguma coisa que eu disse, volta lá naquela aula que eu falei sobre determinado assunto, assiste novamente, pode ser que aí sim você consiga captar alguma coisa que ficou para trás, porque nem sempre a gente consegue guardar tudo aquilo que a gente ouve numa aula. A gente não tem essa capacidade também, né? Não somos computadores. E para te ajudar a memorizar melhor, eu criei aqui um resumo bastante objetivo para te ajudar a resolver mais rápido, mais objetivo e mais assertivo esses problemas do dia a dia da oficina. Número 1. A ventoinha não liga. Pode ser um defeito elétrico ou porque não atingiu a temperatura de trabalho. Número 2. A ventoinha liga e demora para desligar ou não desliga, mas a temperatura está quente e o ar que está saindo do radiador está frio. Isso indica a falta de circulação, que pode ser bomba d'água, válvula termostática, radiador. Número 3. A ventoinha liga na temperatura certa, esfria e não desliga. Bom, se ela ligou e esfriou, foi eficiente o sistema. Por que ela não desliga? É um defeito elétrico. 4. Vazamento de água pela tampa do radiador ou tampa do reservatório. Pode ser um defeito da tampa, pode ser um defeito do assentamento da tampa, seja no radiador ou no reservatório, mas também pode ser excesso de pressão no sistema. Quando por algum motivo tiver excesso de pressão, aquela válvulazinha aqui na tampa abre para deixar o excesso de pressão sair. Então, essa também pode ser a causa. 5. A mangueira estourou, fez um rasgo, ou aquele tubo d'água abriu de fora a fora. Isso é uma evidência de excesso de pressão no sistema. Então, além de trocar a peça, precisa dizer para o cliente que isso foi excesso de pressão, que por isso você precisa fazer um teste ali da junta de cabeçote para que ele não tenha outros problemas. Se trocar só a mangueira e não falar para o cliente, não fizer o teste, você depois está assumindo um risco, porque vai estourar a outra peça e ele vai dizer que você não resolveu o problema. 6. A temperatura cai muito só quando o carro está na estrada. Na cidade fica em 90, 100 graus. Isso indica que a válvula termostática não está fazendo a função dela, que é de bloquear a circulação abaixo de 80 graus. Se não tiver a válvula, a circulação vai ser constante. Se a válvula estiver lá e estiver velha, aberta direto, vai ser constante. Se ela estiver fechada, mas não estiver vedando bem, vai ter circulação e vai cair a temperatura. 7. Válvula termostática nova não abre. Já colocou a segunda válvula e não abre. Chega, não é mais válvula termostática. O problema, provavelmente, é ar no sistema, mangueira de retorno do reservatório, que por estar entupida não permite saída do ar, ou o sistema de ar quente, que está obstruído e aí não chega água quente lá na válvula termostática. 8. Excesso de pressão no sistema. Na maioria absoluta dos casos, o defeito é a junta de cabeçote, mas pode ser outra coisa. Por exemplo, se não tiver circulação da água, o motor vai aquecer, vai ligar a ventoinha não esfria, porque não tem circulação, vai continuar aquecendo e chega uma hora que dá excesso de pressão, mas porque não tem circulação. Por isso que é importante fazer todas essas checagens antes de um diagnóstico. 9. O motor está consumindo líquido de arrefecimento, mas não fica água no chão. Isso significa que é um vazamento mínimo. Se for um vazamento externo,
é porque às vezes é num ponto na parte de cima do motor e que ele vai escorrendo um pouquinho e antes de cair no chão já evaporou. Pode ser também na parte do radiador, vai escorrendo pelo radiador, evapora. Mas também pode estar indo lá para dentro do carro, caindo no tapete e a pessoa não vê porque é pouco, ou indo para dentro do motor e saindo lá no escapamento em forma de vapor. 10. Óleo no líquido de arrefecimento. Pode ser trocador de calor do motor, trocador de calor do câmbio, quando é câmbio automático, mas também pode ser junta de cabeçote, pode ser, alguns cabeçotes têm selo de óleo dentro do cabeçote, fura o selo de óleo, cai o óleo na água. Em alguns motores também acontece de trincar o cilindro, e aí o óleo vaza para dentro do líquido de arrefecimento. Beleza? Então espero que você tenha, que isso tenha te ajudado a memorizar e que você tenha aproveitado bastante essa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.